Um míssil atingiu o território da Polônia e matou 2 poloneses. Isso pode fazer com que toda a OTAN entre na guerra, inclusive os Estados Unidos. Várias manifestações ao redor do país no dia de ontem, no feriado, com milhões de pessoas pedindo, né, mais transparência nas eleições, a liberação dos códigos para a apuração e muitos pedindo, inclusive, a interferência do exército para retomar a ordem dentro do país e não querendo a volta do ex-presidiário ao poder. Além disso, o PL também enviou ao TSE um pedido de anulação das eleições de 2022 e quero falar com vocês também a respeito de uma matéria, uma entrevista ou quase uma homenagem que o Fantástico fez para a nova primeira-dama e mulher do ex-presidiário Lula no domingo. Galera, é o seguinte, um míssil realmente, projéteis atingiram o território polonês e mataram 2 civis poloneses. 2 cidadãos poloneses morreram com esses ataques lá numa cidadezinha bem próxima à fronteira da Polônia com a Ucrânia, tá? Isso é muito grave porque a OTAN, que são um conjunto de aliados ali, que justamente são aliados militarmente para se defender das ofensivas da antiga União Soviética e agora da Rússia, eles têm previsto de que sempre que algum território de algum desses países for atingido, eles têm que decidir juntos, eles têm que se defender juntos, eles têm que atacar juntos. A OTAN hoje tem Polônia, a OTAN hoje tem Estados Unidos, Alemanha, enfim, vários países, vários países do mundo, principalmente ali da Europa. E assim, é bom a gente lembrar também que um dos motivos dessa guerra com a Ucrânia é justamente a alegação do Vladimir Putin, presidente da Rússia, de que a Ucrânia estava tentando, né, entrar na OTAN e colocar, né, armamento, enfim, muito material bélico dentro ali do território da Ucrânia. E a partir dessa morte dos poloneses, né, desse resquício da guerra que caiu ali na Polônia, a OTAN vai ter que se reunir e tomar uma decisão. Essa decisão pode ser uma reação de fato, entrando na guerra e fazendo uma ofensiva à Rússia, o que eu particularmente não acredito que vai acontecer de cara, tá? Mas no mínimo vai acarretar aí, que é o que eu acredito que vai acontecer, em uma grande enviada de material bélico e militares para a fronteira da Polônia, para proteger a Polônia, porque essa é a função da OTAN, é a união de todos esses países, investindo em militarismo e fazendo esses acordos militares, justamente para poder defender ali esses países no caso de qualquer problema, qualquer ataque ou invasão por parte da Rússia. A gente vai ter que ver, eles vão ter uma reunião, eles vão tomar essas decisões juntos, eles têm que tomar essa decisão juntos, tá? A Polônia não pode decidir sozinha o que fazer, mas a situação é bem grave, isso elevou o clima de tensão ali na guerra da Ucrânia significativamente. O que falaram na mídia até então é que houve um míssil russo para atacar a fronteira da Ucrânia, um míssil de defesa da Ucrânia foi defender para explodir esse míssil russo. Para quem não entende, né, os mísseis de defesa eles ficam no chão, quando eles detectam alguma invasão aeroespacial, eles sobem para poder explodir esses mísseis ainda no espaço aéreo para não deixar eles caírem. E acabou, aí quando ele explodiu, estava próximo da fronteira com a Polônia, projéteis pularam, né, para a Polônia e acabaram caindo lá e atingindo esses moradores. Bom, é muito grave, como eu falei, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como a gente sabe, ontem a gente teve várias e várias manifestações ao redor do país, em todas as capitais, muitas cidades pequenas também. Aqui no Rio de Janeiro foi uma multidão de pessoas na Presidente Vargas. Eu acredito que tenha chegado aí pelo menos 1 milhão ou bem próximo de 1 milhão de pessoas ali em frente ao Palácio Duque de Caxias, que é a sede do Comando Militar aqui no Rio de Janeiro. A gente teve muitas manifestações em Brasília, foram um pouco atrapalhadas por causa da chuva forte que caiu ontem em Brasília, mas enfim, foram muitas manifestações ao redor do Brasil. Dentro dessas manifestações, vimos muitos gritos de SOS Forças Armadas, pedido de intervenção militar, intervenção federal e todas essas coisas que, na minha opinião, não vão vir a acontecer de forma alguma. Eu tenho alertado disso desde o princípio, mas uma forma das pessoas declararem sua indignação com tudo que vem acontecendo. E óbvio,
junto também várias pessoas que não querem uma intervenção militar, uma intervenção federal ou nada do tipo, mas estão indignados com a forma qual ocorreu o processo eleitoral, né, com o esquema do radiolão, com a parcialidade dos ministros do STF, com as manobras jurídicas, né, que eles tomaram para poder permitir a candidatura do presidente, do ex-presidiário Lula, e também ajudá-lo, né, a vencer, com a participação da mídia também, que seria o quarto poder atuando massivamente também para eleger o Lula. Também, claro, os esquemas de censura que estão acontecendo, não só a civis como a parlamentares, várias redes sociais sendo deletadas, vários conteúdos excluídos, canais, etc. Um dos maiores esquemas de censura que nós vimos aqui na história do Brasil. Tudo isso está causando uma indignação geral e levando as pessoas à rua nessas manifestações que tendem a se intensificar e a motivar tanto o Ministério da Defesa com as Forças Armadas quanto partidos de oposição ao Lula a se manifestarem e buscarem formas de reagir ao resultado das eleições e atingir análises mais minuciosas e concisas sobre o que realmente foi o processo eleitoral. Bom, o PL enviou um pedido de anulação das eleições, né, baseado em auditorias privadas que foram feitas e tudo mais. Eu particularmente entendo que isso é uma forma de dar uma resposta à população brasileira e de pressionar o TSE. Mais significativamente, o que eu acredito que vai acontecer é que os ministros vão pegar esse papel e vão passar na bunda, tá? Desculpem o termo, mas os ministros não vão levar isso adiante, não vão nem apurar, eles vão rir. Os ministros estão com raiva, eles não querem dar mais informações, eles se sentem semideuses, donos de toda a verdade e donos da interpretação jurídica da Constituição como ninguém é no Brasil. Então, assim, eles não vão fazer nada, eles vão reagir dessa forma, da mesma forma que eles reagiram a todos os outros pedidos. Nós somos fodas, nós mandamos na porra toda, e são um bando de gente escrota que não quer aceitar o resultado, e a gente quer que o Lula volte e pronto. Então eu vou ser bem direto e reto com vocês. O que vai acontecer com esse pedido do PL de anulação é nada mais, nada menos do que isso. Certamente as manifestações que o povo está fazendo nas ruas, essas milhões de pessoas que estão ali se manifestando, estão fazendo um efeito muito mais significativo do que esses pedidozinhos, do que essas notinhas que estão sendo enviadas, tá bom? Não estou falando que isso não deve acontecer, eu acho até importante que eles façam. É uma maneira de você fazer uma cobrança institucional. Mas o Congresso precisa se mexer, tá? Os líderes da oposição precisam se mexer em grupo contra toda essa loucura e esses abusos do judiciário. Não adianta ficar mandando documento para eles, porque eles não vão respeitar esses documentos. Bom, manifestações em Nova York também foram importantíssimas com os ministros contra os ministros do STF. A gente viu aí drone com um pinto voador atacando eles na hora da discussão, eles serem xingados na porta do hotel. Assim, manifestações fantásticas na porta do hotel. A liberdade de expressão é um direito garantido nos Estados Unidos, então eles podem insultar os ministros à vontade, isso também é muito legal. E a galera botou muita pressão lá em Nova York, eles sentiram o peso da liberdade de expressão. E isso foi muito bacana, é esse tipo de pressão que vai deixar eles malucos. A gente precisa continuar com isso por muito, muito mais tempo. Vamos falar agora, quero conversar com vocês também a respeito de uma reportagem, né, uma matéria que o Jornal Nacional, desculpa, o Fantástico fez para a futura primeira-dama aí, a dona Janja, ou Canja para os mais íntimos. Eles fizeram uma matéria, gente, de quase 2 horas, 1 hora e tanto com essa senhorita, entrevistando, perguntando o que ela faz, homenageando ela, como ela conheceu o Lula, e a linda história de amor deles, e que o Lula foi preso e ela sofreu muito, que a liberdade dele foi tirada, mas que o amor só crescia. Assim, uma coisa enjoativa, assim, de dar vontade de vomitar. Vocês têm que ver as duas repórteres babando nela, babando, gente, literalmente babando. Foi muito mais uma homenagem. Sabe quando a Globo faz aquelas homenagens para algum artista, sei lá, 70 anos de Roberto Carlos, aí passa aqueles vídeos, aquelas coisas. Foi exatamente isso, uma coisa ridícula. Eu achei lamentável. Mas é isso, a mídia tá fazendo o papel dela de romantizar o Lula, de romantizar essa dona Janja e romantizar aí o ídolo deles para poder fazer eles voltarem ao poder com o máximo de aceitação popular. A gente sabe que o Jornal Nacional passa no horário nobre, que a maior parte da população aí de classe média, baixa e pobre está assistindo. Eles vão ser manipulados por esse tipo de coisa. É uma grande pena.
Eu acho que essas são as principais notícias que a gente tem para trocar ideia hoje. Aquela corretora também, acrescentando aqui um bônus para vocês, a FTX é uma corretora importante de criptomoedas que está falindo. Ela ia ser comprada pela Binance, que é hoje a maior corretora de criptomoedas do mundo, mas a Binance desistiu da compra, e essa falência da FTX está trazendo aí uma grande queda nas criptos, principalmente no Bitcoin, está empurrando o valor para baixo. É natural, sempre que uma grande corretora fale, a gente tem uma ladeira abaixo daqueles ativos. E aqui fica o recado para todos vocês: quem quer investir em Bitcoin, quem quer investir em criptomoedas, exchange não é carteira, corretora não é carteira, tá? Não é wallet. Guardem seus Bitcoins sempre nas carteiras de vocês. Na corretora, vocês só deixam pequenas partes ou vocês usam só para comprar. Comprou, botou na sua carteira, tá? Existem carteiras boas hoje no mercado que vocês podem baixar em aplicativos aí, usar no celular. Vocês podem baixar aquela carteira em pendrive que é desconectada da internet e guardar em casa. Vocês podem colocar em papel o Bitcoin de vocês. Tem uma série de possibilidades que vocês podem fazer com Bitcoin. Então, pelo amor de Deus, não comprem ativos de criptomoedas e deixem em corretoras, em exchange. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu, mais novo, eu praticamente fui à falência. Eu perdi milhares de reais em Bitcoin porque eu deixei meus Bitcoins alocados numa corretora. Todo o meu capital de Bitcoin estava alocado nessa corretora. Então, há muitos anos atrás, eu mesmo quase praticamente fali nas criptomoedas por ter cometido esse erro, tá? E eu estava numa corretora brasileira ainda por cima, que foi a falência. Esse processo está correndo até hoje, eu sei lá, Deus, se eu vou receber esse dinheiro em que momento. Então, fiquem atentos, tá? Não quero que vocês passem pelo mesmo que eu passei. Exchange não é carteira, corretora não é carteira. Comprou criptomoedas, coloca na sua carteirinha de celular e de aplicativo, coloca na sua Cold Wallet, que para quem não sabe, que são suas carteiras desconectadas da internet, no teu pendrive aí que você vai comprar. Você compra essas coisas no Mercado Livre, por exemplo. Eu posso estar fazendo vídeos explicando, mas é uma mensagem que eu quero deixar. E a gente vai ter sim mais queda aí do Bitcoin, até que essa situação se estabilize dessa corretora aí da FTX que está falindo. Eu acredito que, inclusive, a gente está se aproximando de um bom momento aí para fazer compras de criptomoedas, aproveitando essa crise. Quem não comprou é um bom momento para comprar, porque os preços estão bem abaixo da realidade do mercado. Então, seria um fundo aí muito interessante para quem quer começar a investir em criptomoedas. Sempre que a gente tem uma crise, um problema no mercado, para quem está investindo já há muito tempo, não é legal. Mas para quem quer começar a investir, para quem quer investir mais, é sempre uma oportunidade. São as crises que formam os novos milionários. Então, para quem está querendo começar a investir, fica aí a dica. Não estou lembrando de outra coisa aqui para falar. Acho que por esse vídeo é só. Um abraço, galera, e até amanhã.